Hoje eu vou dar 3 dicas para você que quer começar a estudar filosofia ou que já começou, faz graduação em filosofia ou já fez algum curso e se encontra perdido. A primeira dica para você que ouviu falar de filosofia, mas nunca leu absolutamente nada. Vá à fonte primária. Se você ouviu falar de Platão e se interessou, procure um livro de Platão e leia, veja como vai ser esse encontro de você com esse livro. É claro que você não vai compreender tudo que está ali escrito no texto, e talvez você não sinta uma certa proximidade com o texto, mas ele te encanta de alguma forma. E isso é fundamental, eu acho que é o mais importante para nós nos aproximarmos e sabermos se nós gostamos, se não gostamos, se aquele autor fala com a gente, se nós conseguimos fazer algum tipo de aproximação. Você vai perceber que a filosofia exige paciência, exige tempo, lentidão e honestidade com você mesmo. Exige uma certa transparência. Quando a gente está lendo e não entende, o ideal é que tenhamos mais paciência ainda, que anotemos aquilo que não estamos entendendo e que procuremos saber. Então, pegue um papel, uma caneta ou anote no livro mesmo. O livro não precisa ser aquele objeto sagrado. Ele é um objeto de estudo, é um objeto de proximidade, é um objeto que você vai compartilhar momentos e vai dialogar com ele. Então, não precisa colocar o livro num lugar que não seja acessível a você. Tome aquele texto como uma parceria que está começando. E se sentir perdido no começo é normal. E aqui nós vamos para a segunda dica, que é tenha sempre um bom livro de história da filosofia à mão. Porque ele vai te dar o contexto, ele vai apresentar o autor, vai apresentar os problemas que aquele autor trabalha, aquele pensador ou aquele filósofo ou filósofa está trabalhando, e você vai situar a sua leitura. O panorama, o contexto, é muito importante. Então, um bom livro de história da filosofia vai cumprir esse papel. E eu indico 2 coleções para vocês. A primeira é uma história da filosofia do Frederick Coplestone, em 4 volumes. Nós temos os 4 volumes traduzidos para o português. E o primeiro volume mostro aqui para vocês. Esse é o primeiro volume de filosofia grega, romana e filosofia medieval. O segundo, terceiro e quarto volumes, eles acompanham a história da filosofia e terminam em Sartre, ou seja, um filósofo contemporâneo, um filósofo do século XX. A segunda coleção é do Giovanni Reale. Eu tenho aqui em mãos o primeiro volume, Pré-Socráticos e Orfismo. Essa coleção compreende 9 volumes, mais apenas as filosofias grega e romana, mas é uma ótima coleção para nós iniciarmos o nosso estudo, ou então para aqueles que já começaram, estão um pouco perdidos e estudam filosofia antiga, clássica. Essas coleções vão nos ajudar a situar aquele pensador ou aquele problema que nós começamos a estudar, ou então aquele que nunca estudou, quando começar a estudar, eu vou começar por filosofia grega, que é um ótimo começo. Até indico se começar pela filosofia grega, para entender como surge a filosofia, quais são os problemas iniciais e, claro, lendo a fonte primária. A terceira dica é para você que já começou a ler, se entusiasmou com algum livro de filosofia e não sabe como continuar. Se aquele autor já te entusiasmou, se aquele autor já te motiva, já traz uma certa familiaridade para você, ou até mesmo você não entende muito bem, mas ele te toca de alguma forma, continue com ele. Leia outro livro daquele mesmo autor, daquele mesmo pensador, né? Daquele mesmo filósofo, e vá aprofundando os seus estudos. Não se preocupe inicialmente, se você começou dessa forma, com uma ordem, mas em algum momento você vai sentir a necessidade de contextualizar aquele autor. E aí você volta para a segunda dica.
Bem, espero que essas 3 dicas tenham sido úteis para vocês, que ajudem nos estudos. Coloquem aí nos comentários se de fato fez alguma diferença ou, depois de estudar, voltem aqui e falem se de fato ajudou ou não. Então, um grande abraço. Se puderem, assinem o canal, ativem as notificações e até a próxima.